Ué, mas... Perdeu essa daí, minha mãe. Não, então, mas se você quer abrir... Não, fica... Sai a marca da cola. Então, deixa isso aqui. Pode dar esse aí e a gente faz um outro. Sim. Depois eu vou explicar sobre esse envelope, pessoal. Mas agora nós vamos para a palavra de Deus. Vamos lá? Lá no livro de Mateus. Ó, deixa eu te explicar uma coisa. Não, vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos lá no livro de João. Deixa Mateus aí, vamos lá no João 15. Pede a Deus para que agora nada consiga te atrapalhar do seu ouvido. Glória a Deus. Fala assim, Senhor, não deixa nada me atrapalhar de ouvir, não. Porque aqui, gente, presta bem atenção. A gente não são o melhor ministério, o ministério mais santo, mais bonito, não é isso. Mas aqui eu estou sempre procurando pregar o que está escrito, o que está na Bíblia. E o que muda a nossa vida, o que faz as coisas andar, as coisas funcionar, é a palavra de Deus, não tem outra coisa. Só não funciona quando a gente não dá muito ouvido o que Deus fala. Tem isso também, às vezes antes de Deus está falando, a gente está meio distraída, a gente não está ouvindo a voz do Espírito Santo. A gente esquece, às vezes a gente ouve um negócio na igreja, sai ali fora, você esqueceu o que Deus falou. E quando você perde a palavra, você está perdendo Jesus. E Jesus é a porta de saída para qualquer problema que nós temos. Ou quando a gente guarda, às vezes a gente não crê. O Jesus, ele disse assim, tudo é possível ao que crê. Se Jesus fala, eu não creio, entendeu? Deus não pode fazer nada. Ele vale para mim, para você, o que a gente crê dele, o que a gente acredita que ele fala. Então, a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando e não deixar a palavra de Deus voltar vazia, que é quando a gente não dá muito ouvido, aquela palavra passa direto e acaba não dando o resultado que Deus quer na nossa vida. Jesus, ele disse lá no livro de João, vamos dar um pulinho lá. Lá no livro de João. Gente, eu sempre estou pregando aqui na igreja, acho que eu preguei foi domingo. Domingo eu fiz uma pregação que eu estava falando aqui que Jesus Cristo, ele é o verbo, Jesus, ele é a palavra. Jesus e a palavra de Deus é a mesma pessoa. Jesus é a palavra. E eu aqui, eu nunca vou ensinar você, você vai me pedir um conselho, eu vou ensinar você tudo errado. Não, eu sempre vou ensinar você o que está na Bíblia. Se você concordar, glória a Deus, você está concordando com Jesus, né? A bênção vai acontecer. Mas se você discordar, Jesus disse na palavra dele, como andaram dois juntos, se nós estivermos de acordo. E eu sempre vou te ensinar o certo. E às vezes eu falo aqui do exemplo de pessoas que eu não estou citando nomes, mas eu dou alguns exemplos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que um dia desse a pessoa veio me pedir um conselho, há um tempinho atrás. E eu falei com a pessoa, falei, olha, nunca se afaste de Deus. Quando você se afasta de Deus, quando a gente fala se afastar de Deus, pessoal, pastor, mas graças a Deus eu não me desviei, eu estou um pouquinho assim, tem um tempinho que eu não ouço a palavra, mas eu oro em casa, eu leio minha Bíblia, tudo bem, você pode orar, pode ler a Bíblia, mas você está um pouquinho afastado de Jesus, sim, Jesus é verbo, Jesus é palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. E a palavra, Jesus disse, né, deu um mandamento para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra não vem explicada, entendeu? Eu abro a minha Bíblia em casa, eu vou ler lá, mas cadê a interpretação daquilo ali? Isso é um dom do Espírito Santo, que Deus deu aos discípulos, os pregadores. Eu vou entender aquilo ali do meu jeito, de repente não é nada daquilo que Deus quer falar comigo. Você está entendendo? Em uma palavra pode ter milhões de revelações diferentes. Então, quando eu deixo, aí vamos supor assim, pastor, então
Mas Deus me dá entendimento sim da palavra, tá bom. Você acha que se você ler em casa, você vai ter entendimento da palavra. Então vamos lá, vamos para outra parte. A Bíblia diz que a fé só vem quando você ouve. Não é quando você lê. Entendeu? É quando você ouve. A Bíblia não tem lugar nenhum escrito assim, ó, a fé, de sorte que a fé vem quando você ouve. Não está escrito isso. Ou quando você lê. A de sorte que a fé vem quando você lê, não está escrito isso. Está escrito que de sorte que a fé vem quando você ouve e ouve a palavra de Deus. Por isso que Jesus mandou os discípulos pregar. Porque lá mesmo está escrito, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Não tem que ter pessoas para pregar. Então, pessoal, não é assim. A gente vai levando uma vida dentro de casa que a gente acha que está andando com Deus, não está. Aí vai havendo um afastamento da pessoa com a palavra. E quando vai afastando a pessoa da palavra, isso é uma armadilha. O diabo está tentando te afastar de Jesus, que é o verbo. Entendeu? É uma armadilha para ele pegar você. E muitas das vezes tem aquela pessoa que está afastada de Jesus dentro da igreja. É aquela pessoa, quando ela não dá muita atenção, ela não entende. A Bíblia diz lá no livro de Mateus que vem o maligno, ó. O que ele faz? Ele arrebata a palavra que foi semeada no seu coração. Você ouve a palavra, o diabo vai ali fora e tira aquela palavra. Aí você está vazio, porque ele tirou a palavra de você. E você estando vazio é um perigo. Você está entendendo? Porque aqueles espíritos, ele está procurando uma casa vazia. É sobre isso que a gente vai estudar hoje. Então a gente tem que ter cuidado com o afastamento de Jesus. Você começa a se afastar da palavra, você está se afastando do verbo. Então, um dia desse atrás, eu estava aconselhando uma pessoa. Aí depois a pessoa chegou perto de mim e falou, pastora, ora aí, porque é aquilo que eu tinha falado lá, né? Poxa, eu estou me sentindo muito, sei lá, estou me sentindo muito estranho. Eu estava explicando a pessoa, presta bem atenção que eu estava explicando a ela, como estou citando nomes aqui. Eu estava explicando a ela, filho, presta atenção, se você tiver 50 anos de evangelho, 100 anos de evangelho, você pode ter 200 anos na igreja, todos nós, e isso é comigo, é com você, é com qualquer pessoa, você começa a deixar de ouvir, você vai se afastando de Deus. E o que acontece? Aqueles espíritos vão voltando, daqui a pouco você vai ficando fraca espiritualmente falando. Porque é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo para você, gente. Não tem para onde correr. Você fala, não entendi. Vai entender sim. Você já não comeu a sua vida toda? Desde quando você nasceu, você come, né? Você vai comer mais para quê? Ah, não vou comer mais não. Já comi minha vida toda mesmo. Hã? Você pode deixar de comer porque tu comeu a tua vida toda? Se você parar de comer, quer saber? Só uns 3 dias, 4 dias, não vai fazer falta não. Fica 3 dias sem comer nada. Hã? É só beber água. Eu já bebo água, já vou pro banheiro. Eu já bebo água e durmo, vou comer pra quê? É mais ou menos assim que a pessoa pensa. Pô, já leio a Bíblia, já ora, vou ouvir a palavra pra quê? Só que se você só beber água e dormir, isso não vai alimentar o seu corpo. Vai daqui uns 2, 3 dias você está se sentindo fraco. Você vai querer fazer as coisas e não vai conseguir. A sua mente quer fazer, mas cadê que o seu corpo vai corresponder? Por quê? Ele está começando a sentir falta do alimento. Você está entendendo? Água é uma coisa, comida é outra. Sono é uma coisa, comida é outra. Não é porque eu durmo e bebo água que eu preciso comer. Então não tenho que comer. A mesma coisa é no mundo espiritual. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se eu deixar aí 3, 4 dias, deixar vamos botar assim, de comer, eu vou ficar fraco. Então, se eu ficar um tempo sem ouvir a palavra, espiritualmente falando, o meu espírito vai ficar fraco, porque nós somos de natureza tríplice. Nós somos um espírito, morando no corpo, possuímos uma alma. O seu corpo é que se alimenta de arroz, feijão, essas coisas assim. Seu espírito não.
Seu espírito só come a palavra de Deus. Então, se você não comer, não ouvir a palavra, o seu espírito vai começando a ficar fraco. E o seu espírito fraco, você vai começando a se desviar. Tem gente que se desvia dentro da igreja. Se ela para de dar ouvido que Deus está falando, gente, olha, você não está entendendo a situação como é que é. Lá teve uma passagem, o apóstolo Paulo falou que tinha gente dentro da igreja fazendo coisa pior do que os incrédulos. Que ele falou que tem até dentro da igreja o pessoal que tem a relação que a mulher do seu pai, não é? Isso era dentro da igreja. Ele está falando, você não se envergonha de ter pessoas dentro da igreja fazendo coisa pior lá do mundo. Pessoal, nós não estamos julgando a igreja, mas às vezes a pessoa está dentro da igreja com pensamentos horríveis, praticando pornografia, masturbação, prostituição. E não era para estar fazendo isso, está dentro da igreja. Tá com Jesus é um lugar de santidade, era para estar na obediência. Mas por que a pessoa está assim? Porque ela não abre, muitas das vezes ela está ali na igreja, mas ela não abre o coração para Deus entrar, ela não dá ouvido ao que Jesus fala. E quando a gente não dá muito ouvido, Jesus não consegue entrar. Se não abrir teu coração, Jesus não entra. Se ele não entrar, tem pessoas que crescem na igreja e viram religioso. Sabia? Por exemplo, existem pessoas aí, isso é um exemplo, tá, pessoal? Não estou falando mal de ninguém, não, que nasceu dentro da igreja. Nasceu, foi criado, cresceu dentro da igreja. E depois eles praticam coisa tão terrível, pior do que aquelas pessoas que veio do mundo. Como que aí a pessoa fala, mas como que aconteceu isso? Fulana foi criada na igreja, nasceu na igreja. Porque você nascer na igreja, ser criado na igreja, isso não quer dizer nada não, pessoal. O que quer dizer é você abrir seu coração para Jesus entrar. Porque de repente a pessoa foi nascida, criada dentro da igreja, mas ela está vazia. Ela não dá muito ouvido, ela não dá muita atenção, ela não entende direito, não abre o coração. E o diabo vai roubando a palavra, ela está ali, mas você está entendendo? Mas a palavra não está ficando. Aí chega uma certa idade, desvia, porque na verdade ela esteve na igreja, mas nunca esteve em Jesus, que é verbo. Então a gente tem que começar a partir de hoje, dar valor à palavra de Deus. É isso que faz, te sustenta. Então quando a pessoa está longe da palavra, a casa está vazia. Você está entendendo? Ela não está, é perigoso. Então é isso que a gente vai falar hoje. O segredo, aí eu estava conversando com essa pessoa, eu falei com ela que a pessoa pode estar 10, 100 anos dentro da igreja, não quer dizer nada não. Você tem que estar na palavra, você nunca deve se afastar da palavra. Eu, por exemplo, as pessoas veem meu testemunho, já fui usuária de droga, e já passei em cada lugar terrível. Mas por que eu permaneço até hoje com Jesus? Por que eu não me desviei de novo? Por que eu não voltei atrás tudo de novo? Por quê? O que vocês acham que eu não fiz isso? Pode falar a opinião de vocês, gente. Vocês têm boca para usar. Por que vocês acham que eu não voltei atrás? Porque eu estou na palavra, até hoje eu permaneço na palavra. Eu tenho meu pastor, eu ouço a palavra, eu dou muita atenção ao que Deus fala. Você está entendendo? Deus não consegue falar comigo, Deus fala comigo. Eu não saí do verbo da palavra. Se eu saísse dali, já era. Pastora, mas como que eu vejo a senhora aqui na igreja direto? Então a senhora não vai lá no pastor Mota? Não, vou uma vez por mês. Mas eu ouço a palavra pela live. Meu pastor prega. Pastor, mas a senhora disse que não é a mesma coisa. Não, presta atenção. Se você pode vir na igreja, o mais interessante é que você venha na igreja. Porque eu, por exemplo, eu não deixo de vir na igreja. Não vou lá, mas eu estou sempre aqui. Porque eu venho aqui para a igreja pregar terça, quarta, sexta, domingo. Isso aí é pela a ordenança lá do meu pastor. Você está entendendo? Eu, quando eu fui levantada como pastor, eu falei para o pastor, pastor, e agora que eu ouço a palavra aqui direto, eu vou para lá, como é que eu vou fazer? Se eu vou pregar lá no mesmo dia que aqui? Ele, não,
Você está lá, você está fazendo a obra de Deus. Você vai ter os dias de pregar lá, você vai acompanhar a palavra pela live e vai vir tomar Santa Ceia aqui. Então, você está entendendo? Se eu pudesse, mesmo na correria, eu estaria, se eu pudesse estar aqui e lá, eu ouvindo a palavra, eu preferia estar lá no culto, porque eu gosto de assistir pela live, mas a lá, gente, no meio do povo, pertinho lá um do outro, é bem melhor. Você está entendendo? Você entende mais? Eu entendo, mas eu preferi estar na igreja, eu gosto de estar na igreja. Então, gente, vocês estão entendendo? Eu permaneço com Jesus até hoje, porque até hoje eu escuto. Até hoje, eu não me afastei do verbo, da palavra. Se eu me afastar da palavra, já era. Aí eu estava explicando a essa pessoa, eu falei, até eu, presta atenção, até eu sou uma pessoa de Jesus, mas se eu parar de ouvir a palavra, botar isso em uma semana, acabou, irmão, vou começar a ficar fraca. Daqui a pouco você está xingando, entendeu? Você está bravo, porque você vai ficando fraco, a sua carne vai começar a mandar em você, o diabo vai voltando. Isso não é só eu, é todo mundo. Se você se afastar, começa a vir. Você começa a enfraquecer, você já começa a pecar, entendeu? Você está fraco. E o diabo começa a voltar. Vai carregando tudo de volta para a tua vida, que ele já tirou. O que não deve acontecer de jeito nenhum. Hoje eu até preguei sobre isso aqui. Que é para você nunca voltar para o lugar da onde Jesus te tirou. Senão você não sabe se vai ter uma hora que você não consegue sair mais de lá. Você está entendendo? É perigoso. Então, lá no livro de João 15, vamos lá. Um segredo, pessoal, é permanecer com Jesus, permanecer na palavra. Deus está falando contigo? Tá, então eu vou obedecer. Vou ouvir direitinho o que Deus está falando. Não tem outro segredo. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó, lá no João 15, lá no versículo. É 15. Lá no versículo. No versículo 5. João 15, versículo 5. Acharam aí? Ele está falando assim, ó. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, tem que permanecer nele, pessoal. Na palavra. E eu nele, esse dá muito fruto. Por quê, pessoal? Sem mim, nada podeis fazer. Vamos dar uma paradinha para a gente entender. A gente não pode se afastar de Jesus, porque sem ele a gente não pode. Eu estava explicando aqui, a gente não pode nada, é tudo ilusão. Você vai indo, vai até quando? Eu estava explicando, às vezes tem pessoas que falam, não, mas eu estou muito bem e tal, mas sem Jesus não vai muito longe, pessoal. Eu estava dando um exemplo de uma planta, né? Tem planta que vive sem água, então ela não é. Se bem que eu acho que é bem difícil uma planta viver sem água, né? Planta. Aí vamos supor assim, a planta está bonitinha, está verdinha, toda durinha ali. E pezinha. Eu não preciso de água, estou muito bem assim. Tudo bem, não rega ela não precisa de água, ela não quer água. Tá bem, tá verdinha, tá inteirinha, mas até quando? Até tá, mas até quando? Aí passa um dia, passa 2 dias, daqui a pouco começa a fazer aquele solzão, ela começa, você tá entendendo? Daqui a pouco as folhinhas começam a ficar amarelas, daqui a pouco as folhinhas já começam a ficar pretas. Por quê? Ela precisa da água para sobreviver. Ela pode até viver por um tempo sem a água, mas vai ter uma hora que vai dar ruim. É a mesma coisa, gente. Todo ser humano, todos nós precisamos de Deus, gente. Pode até insistir em viver sem Deus, mas uma hora tá ruim, porque nós nascemos, viemos de Deus e somos dependentes de Deus. Glória a Deus. Então, por isso que nós nunca podemos se afastar de Jesus. Aí agora a gente vai lá para o livro de Mateus. Vou explicar a vocês aqui. Só um minuto.
acharam aí, pessoal? 12, Mateus 12, né? 12:44, isso? Oi? 43, né? Por isso que a gente nunca devemos se afastar da palavra. Jesus é o verbo. Ah, pastor, anda meio corrido. Irmão, tira um tempinho sempre para ouvir a palavra. Nunca deixe de ouvir. Nunca se afaste de Jesus. Então, lá no versículo, capítulo 13, né? Desculpa. Capítulo 12, versículo 23. Acharam aí? Uma hora vai ser. Ai, Jesus. Chega na cabeça, não. Eu tinha tanta coisa. Não, é sério. Vocês já repararam tudo que eu prego? Gente, eu prego tanto. Prega, leia a palavra, posta as palavras em casa. Tem hora que faz uma cartazona. Tá bom. Mateus 12:43, né? Acertei. Glória a Deus. Mateus 12:43. Eita, Jesus, trocando tudo mesmo. Então, olha o que está escrito aí, pessoal. Ó. 43, né? Ele está falando aqui, ó. E quando um espírito imundo tem saído do homem, vamos dar uma paradinha para a gente entender. Pessoal, isso aqui é extremamente sério. Isso é muito sério, isso é uma coisa que você tem que parar para pensar. Tem pessoas aí no mundo que estão totalmente desnorteadas, atormentadas. Vocês viram aquela menina? Tem aquela menina aquela menina Verônica. Quem lembra da Verônica? Aquela menina, ela era da igreja. O rapaz viu ela aqui e falou: pastora, pelo amor de Deus, eu não acredito no que eu estou vendo. Essa menina, eu conheci ela era boazinha. Ela era da igreja, ela louvava no grupo de louvor. Entendeu? Ela louvava no grupo de louvor, era boazinha. Do nada essa menina ficou assim, mas não é do nada. É porque quando você vem para a presença de Deus, presta bem atenção. Geralmente, quando você anda afastado de Deus, gente, isso não é para te ofender. Isso é verdade, porque conhecereis a verdade nos libertará. Eu não posso falar para você que quando eu vim para a presença de Deus, Deus me livre, não tinha um demônio na minha vida, realmente não tinha. Tinha vários. Não era um só, era vários. Eu usava para fazer um montão de coisas esquisitas, entendeu? Só que eu não sabia que era eles, mas eu tinha. Então, quando você vem para a presença de Deus, você está afastado de Jesus, tem os demônios agindo na sua vida. Se você estava afastado de Jesus, ele estava na sua vida. E você vem para a presença de Jesus, você começa a ouvir a palavra. Quando você começa a ouvir a palavra é Jesus, a palavra é o verbo. Jesus, ele entra através do seu ouvido. Ele só entra quando você ouve, entendeu? Jesus é verbo, ele só entra quando você ouve. Quando você começou a ouvir a palavra, Jesus entrou dentro de você. Ele é verbo. Isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você começou a ouvir a palavra, Jesus entrou em você. E quando ele entrou em você, aqueles espíritos que agiam em você foram expulsos. Eles saíram, porque as trevas e a luz não se dá. A luz entrou, o demônio sai, as trevas tem que sair. Então você foi liberto, aqueles demônios saíram da tua vida. Você está entendendo? Como aconteceu comigo também, quando eu comecei a ouvir a palavra, aqueles demônios que me usavam, eles saíram. Não teve como eles ficar mais. Você está entendendo? E eles, o que eles fazem? Quando eles saíram, você foi liberta, você foi livre deles, eles saíram, foram embora.
Não tem como eles permanecer mais. Jesus entrou em você. Aí o que acontece? Aqueles espíritos saem, né? Você veio para a presença de Deus, você começou a ouvir. Mas não é só aqueles demônios saiu e pronto. Você precisa entender e abrir o seu coração para entender que eles não desistiram de você, assim como eles não desistiram de mim. O sonho do diabo é resgatar a gente de volta. Entendeu? Por quê? Ele veio para roubar, matar e destruir. É igual a minha vida. Lá atrás ele veio para a minha vida, ele roubou minha paz, roubou meu sossego, ele destruiu meu casamento, destruiu minha prosperidade, destruiu minha saúde. Só tem uma coisa que ele não conseguiu fazer. Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Faltou uma coisa, não faltou? O quê? Ele não conseguiu me matar. Eu escapei da mão dele. Ele não se conforma com isso. O sonho dele é voltar para executar o que ele queria. Não é só na minha vida, na sua vida também. Então ele fica de olho em mim e em você. Ele precisa arrumar um jeito de voltar. E qual é esse único jeito? É que a gente não está lendo aqui, vamos lá. Ele está falando aqui, ó, em 43, né? E quando o espírito imundo tem saído do homem, no sentido genérico, tá dizendo, tanto faz homem ou mulher, tá? Tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele anda por aí procurando um corpo igual àquele que ele saiu. Você está entendendo? Ele já estava acostumado, já estava morando ali. É mais ou menos assim, eu moro numa casa que eu gosto daquela casa. Essa casa é do jeitinho que eu gosto. Aí me expulsam daquela casa. Felizmente a gente vai ter que pedir a casa. Não, vou ver se eu arrumo uma casinha igual àquela que eu morava. Aí procura, não acha. Não, poxa, eu queria tanto voltar para aquela casa. Se aquele morador que estivesse lá entregasse a casa, eu ia voltar para lá, entendeu? Mais ou menos assim. Eu já morei lá há tantos anos. Já aconteceu isso comigo, tá? Eu alugar a casa, eu saí da casa, o pessoal alugar, e eu procurei, não achei. Eu falei, se o pessoal sair de lá, eu volto para lá. Entendeu? Já aconteceu isso. Então o diabo fica esperando uma oportunidade de voltar. Ele procura um corpo igual o seu. Ele vai sair por aí, entra no Bernardino, entra na Bernadette, entra no Getúlio, mas ele não acha igual você. Por que ele não acha? Nós somos únicos. Não existe ninguém nesse mundo que tenha uma impressão digital igual a sua. Pode ter uma pessoa parecida com você, mas não igual. Então ele não vai encontrar. Ele vai rodar. Aí sabe qual é a decisão que ele toma? Vamos lá. Ele não acha, né? Ele buscando repouso não encontra. Então o que ele diz? Voltarei para a minha casa de onde eu saí. Vamos dar uma paradinha aqui? Pastor, que casa é essa? O corpo da pessoa. Que ele falou lá, né? Ele saiu do homem. Então, o corpo da pessoa, ele chama o corpo de casa. Ele morava ali, estava ali um tempo. E tem pessoas que ele mora desde pequenininho. Lembra do jovem lunático? Que o Jesus falou, desde quando lhe sucede isso? Ele, desde a infância. Ele já foi morar ali, e a menina era pequenininho. Cresceu ali. Entendeu? Então, ele vai e toma a decisão, não vou voltar para lá. Não tem ninguém igual a ele, ninguém é igual a ela, eu vou voltar para lá. Aí o que ele faz? Então diz, voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Agora que a gente chegou onde eu queria. Presta bem atenção. Por que desocupada? Às vezes você ouve isso aqui, você pensa que Deus está falando só daquela pessoa que está desviada lá no mundo. Não. Você pode estar dentro da igreja, mas vazio. Se você não dá muito ouvido que Jesus fala, você não leva muito a sério o que Jesus fala, você não entende o que Jesus está
está falando, a Bíblia diz que veio o maligno e arrebata o que foi semeado. Ele tira a palavra do seu coração. E se ele tira a palavra do seu coração, você ficou o quê? Vazio. Você pode estar dentro da igreja, mas vazio. Entendeu? O corpo está desocupado. Você não está... Teu coração está desocupado. Então, isso é um perigo quando você está vazio de palavra. Porque se você estiver vazio de palavra, o bichinho vai querer voltar, está vazio. É onde ele pega a pessoa, às vezes, até dentro da igreja. Você, meu Deus, é aquele irmãozinho outro dia estava até falando em língua lá, hoje está xingando, jogando prato. Você está entendendo? Não, o fulano não estava na igreja, gente, matou o Getúlio. Entendeu? Você fica sabendo de cada escândalo, você fica, meu Deus, porque o bichinho voltou, a pessoa estava na igreja, mas a palavra não estava entrando. Mas fulano não foi nascido da igreja. E fulano foi nascido na igreja. Estou indo rapaz, viu, Glória? O fulano foi nascido na igreja e agora fez um papelão desse. Mas por quê? Ele estava dentro da igreja, mas estava vazio. Alguma coisa estava impedindo a palavra. Ou o diabo estava roubando a palavra, ele diz, né? Ouvindo alguém a palavra dele e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Ou às vezes é a correria do dia a dia. A pessoa, sabe aquela pessoa que come? Você vai entender direitinho o que eu estou falando. Você come às pressas. Você não mastiga, você engole a comida. Sabe o que acontece com a comida? Ela vai te encher, mas você não consegue tirar os nutrientes dela. Ela vai te encher, mas os nutrientes, porque você tem que partilhar a comida. Tem gente que passa até mal. Pô, não estou me sentindo bem porque eu engoli a comida. Você engoliu tudo inteiro, irmão. E os nutrientes vai sair quando você mastiga, né? Tirar o nutriente. Então você só está se imaginando, mas você não está sendo nutrido. E então a correria, às vezes, do dia a dia, a pessoa engole a palavra, mas não partilha. Que é isso? Você ouve a palavra, mas você não medita nela. Você não tem tempo para meditar naquilo que Deus falou. Você engoliu a palavra às pressas. Aí você sai daqui, uma coisa, outra. O que o pastor pergunta? Meu Deus, você esqueceu a correria. Você mastigou, você engoliu, mas não mastigou. Quer dizer, você ouviu, mas você não tirou proveito. Não conseguiu entender profundamente o que Deus falou. Sim, entendeu, gente? Sim ou não? Alguma coisa pode estar acontecendo desse tipo. Ou a pessoa não abre o coração. Tem isso também, lembra da Lídia? Lídia era uma mulher. A Lídia é um exemplo, tá? Ela estava na igreja, a Bíblia diz que ela nos ouvia, o apóstolo Paulo falou, ela nos ouvia. Ela nos ouvia, ela servia a Deus. Ela estava na igreja, servia a Deus, ouvia a palavra, mas o coração da Lídia era fechado. Quer dizer, ela estava na igreja o tempo todo, estava servindo a Deus, estava ouvindo a palavra, só que a palavra não entrava nela. Por quê? Qual o motivo de não entrar? O coração dela estava fechado. Ela não abriu o coração. Você tem que abrir o coração, você tem que pedir a Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor entre em mim. Eu não quero ser só ir na igreja. Eu não quero ser uma pessoa assim, religiosa. Eu preciso que o Senhor entre no meu coração. Que o Senhor me ajude a entender, que a sua palavra realmente entre em mim e me transforma. Você tem que pedir a Deus isso. Se abrir seu coração. Porque se você ouvir por ouvir, você vai estar na igreja, mas como o pessoal e está vazia, que é o perigo. Entendeu? Quando você deixa de ouvir a palavra, quando você deixa a palavra não entra, você ouve a palavra, mas a palavra não entra. Então, não estar na igreja, nasci na igreja, estou 10 anos na igreja, isso não quer dizer nada. O que quer dizer é Jesus entrar em você. Glória a Deus.
Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Lembra da mulher cananeia? Lembra? A mulher cananeia, ela não era uma cristã. Ela era uma gentia. Mas o que é isso? Mas é como se fosse uma pessoa do mundo. Só que ela ouviu um pouquinho que ela ouviu de Jesus, a palavra entrou no coração dela. Ela foi até Jesus, sabe o que ela disse para Jesus? Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É mais ou menos assim, pô, essa migalhinha que eu ouvi já é o suficiente para o meu milagre acontecer. Ela recebeu mesmo a palavra, mesmo sendo uma cristã. Já a Lídia, que estava na igreja tanto tempo, servia a Deus, o milagre dela não acontecia, porque o coração dela era fechado. Vocês estão entendendo que não é o estar ou não estar, é você receber Jesus. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele disse assim, e não achando repouso, né? Então ele diz, voltarei para a minha casa de onde eu saí, voltando, acho que é desocupada. Jesus não está entrando, você está sem a palavra. Jesus não está dentro de você. Aí o que acontece? O varrido é tornada. Aí o que ele diz? Então, volta. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, pessoal. Piores do que ele. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele quer ocupar aquele corpo de qualquer jeito. Tipo assim, poxa, da primeira vez, Bernardinho lá ouviu a palavra, eu tive que sair. Agora, para garantir que eu não vou ter que sair mais, vamos levar reforço. Duvido se dessa vez vai conseguir tirar ele de lá. E ele volta, mas não volta sozinho. Ele traz uma turma junto com ele. Vamos lá. Dessa vez a gente não sai não, hein? Dessa vez não tem para ninguém. Aí os demônios começam a sumir a pessoa. Aí a pessoa não tem força mais para orar, a pessoa não tem força para fazer a vontade de Deus, a pessoa vive nesse mundo, que nem hoje de manhã eu estava explicando, a pessoa vive distraída nesse mundo, a pessoa não tem tempo de buscar as coisas de Deus. A pessoa não tem mais força de ir para a igreja, aí ele vai dominando, até conseguir tirar a pessoa de vez da presença de Deus. Entendeu? Ele vai tomando conta da vida da pessoa, da mente da pessoa, da alma, do espírito, até conseguir tirar de vez. Mas tudo começou por onde? Pelo vazio, pela falta da palavra. Foi por ali que ele começou a entrar. Entendeu? Eu vi um testemunho, preste atenção, eu vi um testemunho de um homem que ele começou a servir os demônios dentro da igreja. Dentro da igreja. Os pais eram cristãos, só que ele ia para a igreja, sabe aqueles filhos que vão para a igreja só para agradar os pais? Ele nasceu na igreja mesmo, tem que ir, mas não era aquela busca, não abriu o coração para Jesus. Ia por ir, porque os pais eram evangélicos. Aí o diabo começou a usar ele dentro da igreja. Era pequenininho, 13 anos ele começou a tomar uma decisão errada na vida dele. Tomou uma decisão errada e quis que os pais aceitassem aquela decisão. E começou. Aí o diabo começou a botar na cabeça dele que não tinha que obedecer os pais. Aí ele partiu lá para esse lado lá e desviou, virou um pai de santo. Cheio de demônio. Começou a dar na igreja. Era filho de crente. Mas por que isso? Ele estava vazio, ele não abriu o coração dele, ele ia por ir para a igreja. Quer dizer, o diabo já começou a sumindo, até tomar conta de vez. Você entendeu, pessoal? Então não é o ir na igreja, você não pode estar vazio. E outra coisa, cuidado com que você sai da igreja, você não tem um tempo para meditar na palavra. Cuidado com isso. A palavra de Deus diz o seguinte: na minha lei, medita de dia e de noite. Você entendeu? Acho que está lá no livro de Josué e também no livro de Salmo.
Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então você tem que ter um tempo de meditação da palavra, um tempo para oração, um tempo para cantar um louvor para Deus, tem que ter tempo de se dedicar à sua vida espiritual. Tudo é um cuidado, pessoal. Se você não cuidar muito do seu corpo, daqui a pouco você está rateando ainda. Já viu aqueles gatinhos que vão andando de lado, todo arrepiado? Daqui a pouco você está assim. Entendeu? Você não come, vai tudo errado. Daqui a pouco você está andando, meio que andando de lado. A mesma coisa é o mundo espiritual. Se você não cuidar da sua fé, tudo é um cuidado. Você não rega a sua fé. Você não tem tempinho para adorar a Deus, você não tem tempinho para buscar a presença de Deus, para orar. Não tem um tempo para meditar naquilo que Deus falou para você. Você vai ficando, como pessoal, tudo de novo, vai ficando o quê? Vazio. Vazio é perigoso. Aí ele disse, ó, vamos lá. E ele disse assim, ó. Então vai e leva consigo outros 7 piores. É uma coisa tenebrosa. Piores do que ele. E então, o que eles fazem, pessoal? Habitam ali. O que é habitar, pessoal? Morar. Ele passa a morar dentro daquela pessoa, coisa séria. Ele morava lá no Gadareno, lembra? Ele, quando morava no Gadareno, o que ele fez o Gadareno fazer? Tirou o Gadareno de casa, fazia o Gadareno ficar lá pelo sepulcro gritando, fazia ele mesmo se cortar, não deixava ele dormir, que ele ficava dia e noite lá gritando. Ele era bravo igual uma coisa, por quê? Porque estava cheio de demônios, o demônio passou a morar ali. O jovem lunático também jogava ele no fogo, na água, para destruir ele desde a infância. Por que fazia isso? Porque eles moravam ali. Então, se ele passar a morar naquela pessoa, a pessoa fica esquisita, a pessoa xinga, a pessoa joga praga, a pessoa é brava, a pessoa mente. A pessoa está rindo para você, oh, minha amiga, pois sabe que eu te amo, né? Daqui a pouco, daqui 5 minutos, sabe que ela estava falando mal de você. Aí você, meu Deus, mas Bernardina não era tanto minha amiga, estava aqui agora, não é possível sim, quer ver? Eu vou te mostrar, que a pessoa até grave, tudo te mostra que ele falou mal de você. Meu Deus, mas como pode ser tão fingido? É o demônio ali, está morando ali. Entendeu? Trai. Tem pessoa que trai uma coisa, mano. Todo relacionamento que a pessoa tem, bota o chifre. Já está até ficando famosa de botar chifre nos outros. E cuidado, vai ficar com o Bernardinho. Bernardinho, toda mulher botou chifre em fulano, esse câncer. Porque o demônio está ali. Lembra quando o Satanás entrou em Pedro? Pedro não, em Judas. A Bíblia diz: o diabo entrou em Judas. Qual foi a primeira coisa que o Judas fez quando o diabo entrou nele? Ele levantou da mesa, saiu correndo e foi o quê? Trair Jesus. Então, quando o diabo entra na pessoa, a pessoa vira um traidor, uma traidora. A pessoa está lá, eu te amo, você é a pessoa mais linda da minha vida. Deus me livre eu viver sem você. Daqui a pouco você sabe que ele já falou isso para mais de meia dúzia. Nem é possível, gente, mas ele me ama. Não, eu não acredito que ele teria coragem de me trair. Você nem acredita, não. Como pode ser tão fingido, me enganar desse jeito? O diabo estava ali. E ele é o enganador, né? Ele engana direitinho. Você, meu Deus, caiu no golpe. Então ele está falando aqui, vamos lá. Então vai, leva consigo ou 7 piores do que ele, entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, ou desta mulher, dessa criança, desse jovem, porque não pensa você que o diabo não entra em criança, não entra. Através, de desobediência com o pai e a mãe, através de pornografia. O que tem de criança hoje em dia, com esse negócio de celular envolvido com pornografia, isso é um pecado, isso é um espírito babilônico. Gente, isso aí, te falar não, se vocês soubessem o afastamento que isso faz de Deus, você tem só uma ideia, estuda lá a Bíblia que você vai ver o que Deus mandou fazer de Sodoma e Gomorra por causa disso. Mandou destruir aquela cidade a fogo. Só tirou Ló e a família de Ló.
O resto foi todo mundo embora, porque lá era esse negócio. Era pornografia direto lá. Entendeu? Entra através dessas coisas, que às vezes eu evito de falar, mas se a gente também não falar, gente, não tem como, tem que falar. Senão os jovens, eles não têm ideia que aquilo ali é pecado. Então, se você não falar, ele vai continuar fazendo. Então, pornografia, masturbação, esses jovens ficam no banheiro, masturbando, isso tudo é pecado. Aí o diabo já entra naquela casinha e já fica morando ali. Daqui a pouco está fazendo tudo errado. Sai de casa, se rebela, vai sofrer alguma coisa no mundo sem necessidade, que não deixou a palavra entrar. Porque lá fora o mundo só tem sofrimento. Lembra do filho pródigo? Hã? Ele não estava satisfeito na casa do pai. A casa do pai estava careta, vai ficar nessa toda a vida e tal. Olha lá, os amigos, tudo curtindo. Ele foi, acabou o dinheiro, acabou a mulher, acabou as amizades. Ele chegou ao ponto de querer comer bolota dos porcos, não tinha. Sofreu alguma coisa lá fora. Aí voltou depois, ele podia ter poupado aquilo tudo, né? Se ele tivesse abrido o coração para entender o que Deus está falando. Você entendeu? E ele, voltando, ele mora ali, habita ali. Não é só no homem, é na mulher, na criança, no jovem, no idoso. Que isso, pastor? Nem idoso o diabo respeita. Como que ele vai respeitar os idosos de brecha e não entrar, irmão? Hã? Porque tem idosinho aí, idosos que são uma bênção, mas tem uns que só Jesus, irmão. Tem uns idosos aí que são metidos conquistador, coisa séria. Entendeu? Meu uma menininha nova e fica doida, perde o juízo. Entendeu? Ainda tem uns que acham assim, que não sei, né? Eu não entendo por que muito bem isso, né? Mas eu acho que cada diferença da idade, a gente começa a achar que pode comprar a mulher. Não, você tem dinheiro, paga isso, entendeu? Coisa séria. Então, ele está falando aqui, ó. Então vai, leva consigo ou 7 filhos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Então Deus já está avisando, cuidado, não deixe a casa vazia. Nem dentro, nem fora da igreja, não se afasta da palavra. O segredo é você permanecer com Jesus. Ele falou lá no João, permanecei em mim, e minha palavra em vós. Ele já falou tudo. Continua comigo, não se afaste. Porque Jesus, quando deu aquele conselho, ele sabia que estava falando. Ele sabia que se você se afastar, o que vai acontecer? O bichinho está esperando para voltar. Ele fica, por isso que a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, procurando alguém a quem possa tragar. Ele está procurando uma brecha para ele voltar. E voltar com tudo, irmão. Não sou eu, nem você que vai dar essa brecha. Glória a Deus, nós somos sábios, nós estamos ouvindo a palavra. Agora, pessoal, a gente até aqui a palavra de Deus. Eu vou explicar a vocês sobre esse envelope. Presta o celular aí, Natasha, por favor. Explicar a vocês aqui. Não fala a Bíblia ainda, não, para a gente falar no último versículo aí, tá? Para me explicar a vocês aqui sobre o envelope. Olha o que Deus falou. Olha, presta bem atenção. É rapidinho, isso aqui é rápido. E, gente, a gente já voltou os cultos para 6 horas, tá? Que agora já terminou aqui. Aí, graças a Deus, que também a gente não fica indo embora tarde, a gente se alimenta, se descansa, tudo no seu devido lugar. Ó, presta bem atenção, pessoal. Nós vamos lá no livro de Êxodo. Êxodo 25. Ah, comecinho de tudo. Lá no Gênesis. Êxodo 25.
Mas a gente não vai ler agora não, tá? Você só bota aí que eu vou explicar um negócio a vocês aqui antes. Isso aí. Então, eu cheguei aqui. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Pessoal, a obra de Deus, ela funciona desse jeito. Pastora, quem faz a obra de Deus é o pastor, não é? Não. Pastor e a pastora não faz a obra de Deus. Primeiro, quem faz a obra de Deus é ele mesmo, né? Que nós somos apenas o instrumento. E o que faz a obra de Deus funcionar não é o pastor e a pastora. O pastor e a pastora apenas prega. O que faz a obra ir para frente, o que mantém uma igreja, são as colunas da igreja. Pastor, essas colunas aqui, não, também não é isso que eu estou falando. As colunas da igreja são os dizimistas e os ofertantes. Eles é que mantêm a igreja aberta. Porque não tem como o pastor está pregando, está fazendo a hora, mas não tem como a gente manter uma igreja aberta se não tiver recurso. Como é que você vai pagar? Pagar luz, pagar a conta, comprar coisas de material, como domingo agora, né? Domingo agora não fizemos a campanha do fogo consumidor. Por quê? Porque a gente tem que comprar algo. Deus proverá e de comprar algo, tudo isso é gasto, pessoal. Então, quem faz a obra de Deus são os dizimistas ofertantes. E chega no final do ano, preste atenção, na virada de dezembro para janeiro, vem umas contas extras para pagar em janeiro. Você está entendendo? Todo mês de janeiro vem umas contas extras para a gente pagar e a gente precisa da ajuda do povo. Se não tiver ajuda do povo, a gente não tem como fazer. Você está entendendo? E organizar, e em janeiro aí tem que organizar tudo de novo, como é que vai ser o ano, coisas novas, aquele projeto novo que a gente tem que botar em prática, por exemplo. Esse ano a gente quase não fez evangelismo, pessoal. Cadê que foi cortado da igreja? Presta atenção. Evangelismo, tivemos muito pouco evangelismo. A salinha, nós temos a salinha ali, a salinha está sem ninguém para cuidar da salinha. A gente tinha salinha aqui, tivemos que cancelar a salinha porque não tem pessoas para ficar na salinha. O nosso estudo bíblico foi cortado. As consagrações foi cortado, que isso tudo a gente tinha aqui. A gente tinha salinha, tinha estudo bíblico, tinha consagração. Estávamos fazendo evangelismo, então a gente não pode voltar para trás igual caranguejo, a gente tem que avançar. Você está entendendo? Que susto! Daqui eu percebi o susto que você levou, misericórdia. Tadinha da Suzy. Ela distraidinha no pulo. Ela também, a cachorrinha devagarinho chegou ao pé da gata. Jesus! Meu Deus! Então, pessoal, o que acontece? A palavra, a gente não pode voltar atrás, a gente tem que avançar. Entendeu? Esqueci, foi cortado o estudo bíblico, foi cortado a consagração, foi cortada a salinha, foi cortada os evangelismos, diminuiu. E outra coisa que eu esqueci também, que foi cortado o culto da tarde, que tinha culto 3 horas da tarde. Oi? O monte, a nossa subida para o monte, tem bom que a igreja não vai para o monte. Então, quer dizer, a gente estamos voltando atrás, a gente não pode voltar atrás, a gente tem que avançar. Entendeu? Sempre avançar com Jesus, por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. A gente tem que esquecer o passado e ir para frente, avançar. Então a gente não pode andar para trás igual caranguejo. Mas para a gente fazer essas coisas, pessoal, a gente precisa da colaboração do povo. Porque tudo isso tem gasto. Você vai fazer um evangelismo, você tem que fazer panfleto. E outra coisa, a gente vai ficar só evangelizando, só no bairro de Vila São Luís, não tem outro lugar para evangelizar, não. Pastor, mas por que você não vai? A gente vai apelar para Nova Iguaçu, irmão. A gente tem que ter condução, de recursos que levem a
Sai daqui de manhã para evangelizar a perna no negócio, quando chegar lá tá de noite, tá na hora de voltar. Você tá entendendo? Todo mundo cansado, no sol quente, sem água, não dá, né? Então a gente tem que se esforçar. Então, para isso, a gente precisa da ajuda da igreja. E o mês de janeiro, o mês de dezembro para janeiro, é o mês que a gente tem alguns gastos extra. Então, todo final do ano, a gente sempre pede ao pessoal, eu estou até com um envelope aqui, ó. Tá vendo o envelopinho? Todo final do ano eu sempre entrego esse envelope para aqueles que sentem no coração. Você não pode fazer nada forçado. Isso é um chamado, isso é um... Deus fala com você. É uma coisa assim, sobrenatural. E eu sempre peço ao pessoal que leve esse envelope que você sente no seu coração para você fazer uma oferta especial de fim de ano. Gente, se você parar para olhar, não custa nada. Olha o que Deus te fez por você durante o ano. Ele não está te cobrando, não, mas por gratidão, né? Não custa nada eu ajudar na obra do Senhor. Gente, a gente vamos levar o que a gente é contado lá no céu, que a gente faz para ajudar no reino dele, para ganhar almas. Você entendeu? Não, eu quero dar uma BMW para Deus. Por que Deus quer uma BMW, irmão? Me explica isso. Ele não vai vir aqui para a terra dar de BMW. Agora, se você tem uma oferta para ajudar a fazer o evangelismo, né? Comprar as coisas da campanha da igreja, igual esse banner aqui que a gente está querendo fazer aqui, ó. Pessoal, vou te falar a verdade, com todo o coração. O cara cobrou R$280. Se eu tivesse, eu comprava esse banner. Eu pagava o banner. Que eu não achei tão caro, não, porque eu não estou em condições. Se eu tivesse condições, eu me dava como oferta a Deus. Deus me deu tanta coisa, deu mais do que isso. Então não custa nada a gente fazer. E Deus usou Moisés. Pastor, está falando em oferta, mas Deus usa. Quer ver? Vamos lá no livro de Êxodo 25. Lá no livro de Êxodo 25, versículo 1. E outra coisa, pessoal, eu não sei quanto a você, não sei. Mas eu, no meu particular, dá gosto você ajudar o ministério, que você vê milagre, pessoal. Você está vendo milagre, você está vendo cura, é um ministério de palavra. Te dá vontade de ajudar naquilo ali. Porque você está vendo que é Deus que está, poxa, aquilo ali está sendo bem investido. Se eu oferto, eu ajudo numa oferta, está sendo um bom investimento, porque eu estou vendo que está sendo para Deus, que é realmente uma obra de Deus. Como aqui o pessoal que ajudou ali no banner, ajudou aqui no material da igreja, pô, você está vendo que vem para a igreja, você está vendo que foi investido na igreja, você está vendo o banner, né? Você está vendo. Então, vale a pena, uma coisa transparente. Você não está assim, ofertando pastor de carro do ano e a igreja na mesma. Aí seria meio esquisito, você não pode. Eu chego lá, o pastor falou que é para comprar lâmpada está de 4 anos atrás. Não mudou até hoje. Entendeu? O pastor falou que era para comprar o banner não apareceu até hoje, cada vez o pastor está andando mais bem vestido. Que história é essa lá? Entendeu? Mas não, irmão, você está vendo que é tudo transparente, não tem nada disso. É para comprar tinta, tá aí a tinta. É para comprar o banner, tá aí o banner, entendeu? E você está vendo que é uma igreja que tem milagre, tem cura. Como, acho que foi domingo, né? Eu estava contando aqui o testemunho da irmã Maria, contando, né? Olha o testemunho daquela mulher, quando chegava aqui, parecia que ela estava morrendo. Acho que você já viu, né? Hoje ela passou ali inteirinha, toda alegre. Olha aí, não vale a pena. Pelo menos eu particular, eu tenho esse prazer de ajudar um ministério desse. Por isso que eu não ligo eu entrego lá o meu dízimo lá no Pastor Mota, minha oferta, e feliz da vida. Jesus usou ele lá para me libertar, e olha também, quando eu vejo os milagres acontecendo lá, eu fico, poxa aí, glória a Deus, vale a pena investir. Outro dia eu passei lá na igreja, e eu até pensei no meu coração, não que eu seja melhor do que ninguém, não. Mas eu olhei lá, a porta estava precisando dar uma pintadinha, né? Falei, rapaz, se eu estivesse congregando aqui, não falei para você, no carro, eu já tinha pintado essa porta. Eu falei, porque dá vontade de você ajudar, porque você está vendo Deus operando ali, dá gosto de você fazer.
Glória a Deus, não é uma coisa de conversa fiada, não está enganando o povo, não é nada disso, é uma coisa sincera. Então, Deus, o que Deus falou aqui? Vamos lá. Falou lá no livro de Êxodo 25. Ele disse assim, então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada. Gente, quem sabe o que é uma oferta alçada? Não, é alto. É uma oferta alta. Alçada, uma oferta alta. Ela é uma oferta ou igual, ou geralmente ela é uma oferta um pouquinho maior do que o dízimo, por isso que é alçada, né? Ele disse, que me traga uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Vamos dar uma paradinha aqui? Fala para eles trazer uma oferta alçada para mim, mas fala para eles que é cujo coração deles se mover voluntariamente, que Deus não quer nada forçado. Deus nem fica feliz com isso. Você entendeu? Eu dou, mas vou deixar até só vou dar, porque pastor, não faça isso. Você tem que dar uma gratidão, um agradecimento, sendo grato a Deus de coração, para Deus. Ele só aceita aquilo que você faz de coração. Então Deus já falou, mas fala para ele cujo coração se mover voluntariamente. E quanto que é essa oferta? Quanto o coração dele se mover, Deus vai botar no seu coração. Oferta tanto, oferta isso, oferta aquilo. E às vezes Deus põe até no seu coração de você ofertar. Que nem eu estou falando aí do banner, né? Teve pessoas aqui na igreja que ofertou para ele esse ventilador. Eu pregava aqui um calor e misericórdia, derretendo aqui no altar. Aí depois o irmão chegou perto de mim, pastora, comprei um ventilador para botar aí no altar, uma oferta para Deus. Vai chegar tal dia. Às vezes Deus toca no seu coração. Você vê lá a necessidade da igreja, entendeu? É o que Deus tocar, às vezes Deus fala no seu coração. Aí ele disse, que traga uma oferta alçada, cujo coração se mover voluntariamente, e dele tomareis a minha oferta alçada. Mas ele entregou na mão de Moisés, mas Deus disse que ia receber essa oferta. Ele está falando, dele eu receberei, porque, pessoal, é entregue na mão do pastor, e Deus vai usar lá o pastor para usar aquilo ali naquilo que tem uma necessidade para a igreja, mas é para Deus. Se está sendo usado na casa de Deus, é para Deus. Glória a Deus, Deus recebe aquela oferta ali. Então ele está dizendo aqui, e tomarei a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro e prata e cobre. Pastora, por que tinha que ser ouro, prata e cobre? Porque naquela época não existia dinheiro. E nota não. Existiam moedas de ouro, de prata e de cobre. Esse que era o dinheiro daquela época. Você está entendendo? Você não vai chegar aqui, não, eu vou te dar uma barra de ouro. Hoje em dia o nosso dinheiro não é ouro, é moeda, dinheiro, entendeu? Então Deus vai. Naquela época foi trago ouro, prata e cobre, porque as moedas daquela época eram assim. Glória a Deus, não existia notas, só existia esse dinheiro. E eu vou te mostrar como não é só em dinheiro, não. Tem coisas que Deus toca no seu coração. Entendeu? Por que você não oferta lá? Está precisando de ventilador, está precisando de um banner, está precisando de uma lâmpada. Não é só dinheiro, entendeu? E deles tomareis ouro, prata e cobre, que era o dinheiro daquela época. E pano azul. E púrpura, olha, já saiu do dinheiro, aqui já é outras coisas. Precisavam para fazer lá o santo dos santos, aquelas tendas adornadas, enfeitadas, que era para botar a arca. Pano azul, e púrpura, e carmesim e linho, e pelos de cabra, e também para fazer roupa também dos sacerdotes, né? Eles usavam essas roupas assim. E pele de carneiros, e tintas de vermelho, e pele de texugos, madeira de cetim, azeite para a luz,
Tá vendo? Até o azeite. Você não sabe, né? Você tá doando uma garrafa de azeite. Ah, não, aí, ó. Tá vendo? Deus é certo, pessoal. Aí tá falando azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção. Vamos dar uma paradinha aqui. O óleo da unção, que é esse óleo aí que a gente unge, lá no o Pastor Moto fazia assim. Eu vou até pedir ele para mandar receita para mim. Porque esses óleos eram preparados, pessoal. Eles usavam a essência, mas não sei o quê. Tanto é que o óleo lá do Pastor Moto era bem cheiroso, não é? Era preparado com especiarias. O óleo da unção que unge. Não era assim, óleo puro, igual hoje em dia a gente está usando, não. Não era assim, era tudo preparado. E o pastor até sabe como fazer. Eu vou até perguntar ele como é que ele fazia. Ele comprava lá, misturava lá e o óleo ungido era até cheiroso. Era o óleo da unção. Aí ele está falando aqui, ó. Especiarias para o óleo da unção. E especiarias para o incenso. Pedras sardônicas. Pedras de engastes. Para efode, para o peitoral, tá vendo? Para a roupa lá dos sacerdotes. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Olha só, não é só dinheiro, lá eles ofertavam outras coisas. Claro que você não vai, vou levar um pano azul lá para a igreja. Irmão, você tem que ver o que a igreja está precisando. Você vai trazer um negócio para botar no peitoral do sacerdote, mas a gente não usa para aquela roupa. Você não vai fazer. Mas você oferta quando? Quando você traz um sabonete para ajudar na campanha, quando você traz uma água, você traz um suco da uva, você traz uma garrafa de azeite, você está ajudando, é uma oferta. Jesus está recebendo a sua oferta. Glória a Deus. Aí ele disse, ó, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis. Assim os fareis. Ele trazia as coisas para adornar o tabernáculo, aonde ele vivia. Então, às vezes, palhaçada, se Deus já está em todo lugar, se Deus habita em nós, não sei para que enfeitar a igreja, mas aqui, ó, Deus gostava de enfeitar o lugar lá dele, o tabernáculo dele, entendeu? Então, quando o pessoal que ajudou aí na tinta, no banho, aí, tá vendo? Deus aceitou a oferta, ficava feliz. Então, pessoal, cujo coração se mover voluntariamente. A gente vai estar entregando esse mês, tá vendo aí, o pessoal que está em casa e o pessoal que está aqui. Isso aqui é o quê? Uma oferta especial de fim de ano. Você vai estar levando esse envelope e você vai voluntariamente, se Deus tocar, não obrigado a levar o envelope, se você sentir no coração, você vai levar o envelope e Deus vai botar lá no seu coração, você vai trazer a sua oferta até no dia 25 de dezembro. Entendeu? Que é para que a gente vai pegar essa oferta aqui, a gente vai guardar ela para a gente arcar as nossas responsabilidades aí em janeiro, que nós vamos ter uns gastos extra. Por isso que você não precisa trazer, se você quiser trazer antes, você traz, mas até o dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro a gente vai fechar a sua oferta aqui, entendeu? E, pastor, ganha 25 de dezembro, quiser trazer um pouquinho mais, mas a gente vai ter que fechar a sua oferta no máximo até dia 31 de dezembro. Que é para a gente poder juntar e ver quais as nossas necessidades aí da igreja, gasto extra da igreja para janeiro. E você vai botar aqui quanto Deus tocar no seu coração. Glória a Deus, o envelope está aqui, vou pedir para fazer mais uns envelopezinhos aí, vou deixar aqui. A taxa está igual, pode botar ali, ó, já está ali, tá vendo? Você tocou no seu coração. Você, pastor, eu gostaria de ajudar nesse banho aí. Também é uma oferta que você está fazendo. Com aí R$280, porque a gente ia botar em acrílico, ficou em R$700 em acrílico. Aí vão pagar para escrever, R$600 para escrever. Pastor, mas não estava escrito? Estava, pessoal. Quando a gente escreveu aquilo ali, o meu esposo estava vivo. E a gente escreveu por quê? Porque meu marido, ele trabalhava com caminhão, mas ele também era serradeiro. Então, meu marido fazia portão, grade, e ele entendia muito de medida. Então, ele que fez as medidas, porque a sarneta não é fácil fazer não, tá?
Se você souber, vai ficar uma em cima, outra embaixo, uma aqui, outra lá embaixo. Não é fácil de fazer. Então, quem mediu tudo direitinho, e a gente só pintamos, né? Glória a Deus, caiu um pouquinho a internet. Gente, vamos pegar o cálice da saúde. Você que está em casa aí, pastor, não estou com cálice. Bota o copo com água, pessoal. Vamos orar. Depois você bebe essa água aí. Jesus já te deu saúde. Você vai ser curado agora, em nome de Jesus. E outra coisa, pessoal. O milagre só acontece quando a gente acredita no pastor e na pastora, tá? O que é isso? 2 Crônica 20:20 está escrito o seguinte: crede no Senhor seu Deus, estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Às vezes Jesus está usando o pastor para falar para você, pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Em nome de Jesus, esse mal não vai te atacar mais. A pessoa, amém, para você não crê. Então a sua incredulidade não vai deixar Deus agir. Você tem que crer. Tudo é possível ao que crê. Teve um homem que foi lá procurar Jesus, que o filho dele estava morrendo. Ele falou assim: eu rogo-te que venha e salve meu filho. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Vai, que o teu filho vive. Isso é oração? Já pensou se você vem aqui, sei lá, não vai acontecer isso, mas o Luciano vem aqui, pastor, vai lá orar pelo Guigui, que o Guigui não está bem, vai que teu filho vive. E aí? Poxa, pastor, nem lá em casa não foi. Vamos dar a mão, né? Deixa, não botou a mão em mim, não fez nada quando eu tomar banho. Entendeu? Jesus falou, vai que teu filho vive. E mais um homem creu no que Jesus falou. Quando chegou lá, o filho estava curado. Então, o segredo, pessoal, é você crer no que Deus fala. Se Jesus está falando que você está curado, você tem que mudar de ideia. Não, eu estou curado. Em nome de Jesus eu recebo. Estou profetizando que esse mal não tem mais poder na minha vida. Se Deus falou que eu estou curado, eu estou curado. É isso, é sua posição, sua fé que vai operar o milagre. Agora Jesus está usando lá o pastor para falar que você está curado. Não, estou doente. Não, você está curado. Não, estou assim, porque o médico disse que eu estou. Então, como andaram dois juntos? No Isaías 53, versículo 4, está escrito o quê? Verdadeiramente, o Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E por suas feridas, nós já fomos sarados, não é isso? Ele levou sobre si as nossas doenças, mas eu não acredito nisso. Aí, só Jesus na sua vida, irmão. Tem que acreditar, glória a Deus. Então vamos orar então. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, agradeci o Senhor pelo seu conselho, pela sua palavra que o Senhor nos enviou. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir, Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que está passando por sérios problemas no seu casamento, na sua prosperidade. Oh Pai, essa pessoa que está passando por sérios problemas na sua saúde, e eu venho pedir, Senhor, que o Senhor venha ajudar essa pessoa, Pai. Que o Senhor venha acabar com essa perseguição, com essa perturbação do diabo, e que essa pessoa seja curada agora, que essa pessoa seja livre agora. Manifesta, ó Deus, o teu poder e tua justiça na vida dessa pessoa e de toda a família dela. E eu, em nome de Jesus, como ministro do seu altar, eu estou amarrando, paralisando e expulsando todo espírito de enfermidade e ordenando que você saia agora. Eu sei que você me ouve, tantos que estão aqui quantos que estão em casa. Você vai pegar todos os seus sintomas, suas dores, todo o seu mal, toda a sua infecção, toda inflamação, toda a depressão, todo espírito de ansiedade, sono, espírito de infarto. Todos vocês, solta essa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo, eu exijo que você solte a saúde dessa pessoa. Eu estou mandando você soltar ela e levar todo o mal agora. Sai e não volta mais em nome de Jesus. E sai também do casamento, sai da prosperidade,
prosperidade, sai da família, sai da fonte de renda, vai embora. E nunca mais você torna a voltar em nome de Jesus. Ô Pai, eu em nome de Jesus, eu estou consagrando esse cálice aqui da saúde, essa água que a pessoa colocou lá em casa, na casa dela, e pedindo, Senhor, que o Senhor põe o seu poder, que cura de todo mal, e que essa pessoa vai beber e seja totalmente curada. E Pai, no seu casamento, a sua prosperidade, seja lá o que for, faz um milagre na vida dessa pessoa. Porque o Senhor diz que o impossível para o homem é possível para o Senhor. Tudo é possível que crê. Ajuda essa pessoa em nome de Jesus. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz. Em nome de Jesus. Vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, toma do cálice da saúde. Ou a pessoa que está em casa aí, toma a sua água, mas não duvida não, pessoal. Para com esse negócio de dúvida. Não sei lá, não é sei lá não. Eu creio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu vou beber isso aqui, está? Gente, quantas vezes eu ainda era do mundão ainda. Às vezes eu ouvi coração assim, eu não conhecia o meu pastor, mas às vezes eu botava lá na rádio, lá tinha um pastor orando, bota um copo com água aí. Quantas vezes eu já orei e fui curado? Depois eu bebi água, ficava boazinha. Epa, estou bem, entendeu? Então você tem que crer, não pode duvidar de Deus. Amém? Então vamos na paz do Senhor, pessoal. Deseja aí uma boa noite. Em nome de Jesus. Então não é uma invasão da igreja. Não, é de cachorro, tá, gente? Vou explicar aqui, senão o pessoal, que a igreja foi invadida. Misericórdia, tá? Hoje é o dia deles assustar a sua, não? Do nada. Misericórdia. Ai, Deus, a paz. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? O William Pereira, Deus abençoe, meu filhão. Deus abençoe você, Vanessa, as crianças, a família toda, a turma toda aí, tá? Gui, Deus abençoe. Estou orando por vocês, tá? Vocês são uma bênção. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não, você tinha razão. Obrigada, tá, Su? Deus abençoe. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui às 8 da manhã e às 18 horas, tá, pessoal? O culto voltou ao normal agora. É bom que aí a gente termina um pouquinho cedo e dá o pessoal descansar. Glória a Deus. Tchau. Deus abençoe.